A palavra espírito no hebraico, no Antigo Testamento, é ruá. E essa palavra, ela se difere no Novo Testamento pelo fato de que o Antigo Testamento está escrito em hebraico e o Novo Testamento é escrito em grego. Escrito em grego. O substantivo da palavra ruá, ele se deriva de um verbo. E esse verbo, o sentido étimo deste verbo é expirar pelo nariz com violência. Quer dizer, soltar o ar com violência. Soltar. Então, esse é o sentido do verbo de onde surgiu a palavra ruá, que é a palavra espírito na língua hebraica. Me ajude aí, hein? Vamos interagir para vocês me ajudarem aí. Amém? Vocês interagindo fica mais fácil. Outras vezes, a palavra espírito no Antigo Testamento significa o centro da vida. Ou seja, o espírito no homem e o espírito do homem, ele é tão importante que há um sentido em alguns outros textos que não nos cabe aqui abrir em função do próprio tempo de mensagem, de estudo, mas em muitos textos, a palavra que refere-se a espírito do homem é o centro da vida. Então, o que é o centro da nossa vida, sob o ponto de vista criacional? É o espírito, porque o espírito está dentro de nós e você não consegue enxergá-lo, palpá-lo, tocá-lo, vê-lo, mas ele está no centro da sua vida. E essa palavra é sinônima de uma outra palavra, neplesh, que dá esse sentido de o centro da vida. No livro de Jó, muitas das vezes há algumas expressões referindo-se ao espírito do homem. Mas o versículo 8 do capítulo 32, Jó vai dizer o seguinte: na verdade, há um espírito no homem. Na verdade, há um espírito no homem. E a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Jó capítulo 32, versículo 8. Então, o livro de Jó, que é um livro antiquíssimo, ele revela, pela inspiração do Espírito Santo, que há no homem um espírito e a inspiração faz este homem, com esse espírito, ter entendimento. Sem o espírito, o homem não teria entendimento, o homem teria instinto. Quem entendeu isso? Como o animal. O animal tem instinto, mas não tem espírito. Então, o animal, ele se difere porque se ele tivesse espírito, ele teria tanto entendimento quanto o homem. Então, Jó vai dizer isso, né? No Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, que é o grego popular, o grego vulgar, o grego comum, disseminado por Alexandre o Grande da Macedônia, que é o grego koiné, o nome espírito é pneuma. Pneuma, que está ligado ao verbo pneu, que aparece aí, pneu, não é pneu de carro, é pneu, né? Palavra que em grego antigo, no grego koiné, significa o quê? Soprar, significa respiração, e no contexto geral das Escrituras, e também no contexto religioso, significa espírito ou alma. Ou alma, preste atenção que não é alma, é espírito ou alma. O interessante é que esta mesma palavra grega, chamada pneuma,
ela é utilizada para designar tanto o espírito humano como um outro espírito, como o de Deus, em especial como o de Deus. Ou seja, a palavra pneuma vai apontar, que é a palavra espírito em grego, vai também apontar para o espírito, outro ser espiritual, ou o Espírito de Deus. Então, se você for pegar no original, o que está escrito lá sobre o Espírito de Deus? A palavra pneuma. Neste sentido, usando essa palavra pneuma, o que ela pode significar? Ela pode significar sopro. Ela pode significar sopro. O texto de 2 de Tessalonicenses 2:8, se nós pudermos tê-lo na tela, vocês vão ter uma compreensão um pouco melhor. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo pneuma da sua boca. Ou seja, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, essa expressão que vem aqui, quer dizer, o sopro da sua boca. O Senhor aniquilará e o desfará pelo assopro, ou pelo sopro da sua boca. Tem outras traduções que já fala direto. A quem o Senhor aniquilará pelo sopro da sua boca. Então, a palavra aparece aqui. Agora, ela também vai aparecer em outro texto, como em João 3:8, que vai referir-se a vento. Ali não é sopro, ali é vento. Então, Jesus vai dizer o seguinte: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está falando aqui da regeneração do homem. Quando o homem é regenerado, ele nasce de novo. Por que ele nasce de novo? Porque o Espírito que compõe o homem, que está sem Deus, está morto nos seus delitos e nos seus pecados. O homem aí fora, o espírito dele está morto. Mas quando recebemos o Espírito de Deus, aí o nosso espírito revive. Quem entendeu? Por isso, o vento, pneuma, sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, aí a palavra espírito, a palavra pneuma, está sendo usada como vento. Definindo melhor, ou definindo, vamos dizer assim, não sei se é o melhor, mas eu achei uma definição mais ampla, porque ela é usada nos seminários do ETAD, e dos quais eu fui um dos professores alguns anos atrás. O Espírito, professor Raimundo de Oliveira, diz o seguinte: o Espírito é o âmago e a fonte de vida humana. Isso quer dizer que sem o Espírito em nós, nós não geramos absolutamente nada. Enquanto a alma possui essa vida e lhe dá expressão por meio do corpo, o espírito humano recebe expressão mediante o corpo. Como é que a gente pode saber se você é um ser humano que tenha corpo, alma e espírito? Pelas suas expressões. Quando você está adorando a Deus, você não pode adorar a Deus com a alma, com o seu corpo. Você pode bem dizer o Senhor, mas a adoração vem do espírito do homem. Jesus disse lá em João 4:24, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em. Isso significa também que os falsos adoradores adoram a Deus, mas não adoram em espírito. Não adoram em verdade. Adoram, mas não é uma adoração verdadeira. Amém? Os verdadeiros, se Jesus falou dos verdadeiros em João 4:24, é porque existem os falsos. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque esse espírito que estava e que está no homem foi regenerado, porque ele estava morto.
Por isso que nós temos que entender que o processo da regeneração é a revitalização daquilo que estava morto em nós. A ressurreição daquilo que estava morto. Por isso o homem sem Deus, ele não compreende as coisas do Espírito. Por que que ele não compreende as coisas do Espírito? Porque o Espírito que está nele está morto. Ele precisa reviver. E para que ele reviva, o Espírito de Deus tem que entrar nele. Ele tem que crer em Jesus. Aí esse Espírito revive. Agora ele passa a ser um homem que se relaciona com Deus. Está difícil, irmão? Estão entendendo? Está complicado? Estou tentando ser o mais simples possível. Então, o Espírito é o âmago, é a fonte de vida humana. Enquanto a alma possui essa vida, que é produzida pelo Espírito, quer dizer, o Espírito produz a vida. E a vida dá expressão por meio do corpo. Como é que eu posso saber se o homem tem vida com Deus? Pela ação do Espírito que ele expressa através do corpo. Ele tem desejo de adorar, ele tem desejo de servir, ele tem desejo de se entregar a Deus a cada dia mais. Então, o espírito humano recebe expressão mediante o corpo. Porque, caso contrário, você não vai ver. Como é que eu posso saber se o irmão Newton ali, ele é servo de Deus? Porque ele tem uma vida, um comportamento onde ele busca Deus na sua plenitude, ele serve a Deus, ele adora a Deus. Então ele expressa isso de que forma? Se fosse uma expressão através do Espírito, ninguém vê. Tem que ser através do corpo, que aí se invólucro externo, porque o Espírito é interno. De que forma ele se exterioriza? Ele se exterioriza quando nós praticamos. Por isso que quando você se curva diante de Deus, quando você se prostra diante de Deus, quando você o louva, quando você adora, você está expressando aquilo que está dentro de você. Quem entendeu? Muito bem. Então a alma sobrevive à morte porque o espírito adota de capacidade. A alma não morre. A alma não pode morrer. Por que ela não pode morrer? Porque se a alma morrer, o homem perde a capacidade de ser uma pessoa. Ele só é pessoa porque ele possui espírito, alma e corpo. Esses três elementos estão interligados. Se esse corpo morrer, esses dois elementos não morrem. Porque este corpo aqui é só o tabernáculo, é só o depositário que abriga a alma e o espírito. Então, o espírito humano, que recebe expressão por meio do corpo, e a alma que está nele, que é essa capacidade de se relacionar, de se expressar com o mundo exterior, ela sobrevive à morte porque o espírito adota de capacidade. Ou seja, quando o homem morre, a sua alma não morre. O que morre é o corpo. Por isso que o que ressuscita é o corpo, não a alma e o espírito. Primeiro ressuscita o corpo, porque a alma e o espírito são entregues a Deus. E Deus dá o destino. Se o crente for crente verdadeiramente, ele vai para o céu. Se ele não for, vai para o paraíso. E se ele for ímpio, se o crente, porque tem muito crente ímpio, o crente ímpio vai para o inferno e vai sofrer conscientemente. Lucas 23. Você tem aquele homem lá que chegou, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo lá naquela água e me refresca a língua porque estou em tormento. Ele estava ali com um corpo que não é esse físico, né? Esse corpo físico se acaba, mas a alma e o espírito não morrem. Diga isso comigo. A alma e o espírito não morrem. Diga comigo ainda. Esses elementos estão interligados. Agora diga comigo. É o espírito que dota a alma de capacidade. Por isso, alma e espírito são inseparáveis. Quando morre uma pessoa, a alma e o espírito são inseparáveis. Não se separa, não vai a alma para um lugar, o espírito para o outro, o corpo vai ao pó. Mas a alma está junto com o espírito. Está tão junta,
que há textos no Antigo Testamento que você não pode distinguir. Você não sabe se está se referindo ao espírito ou está se referindo à alma. Porque estão muito interligados. A diferença é que no Antigo Testamento, a palavra espírito, ela tem um sentido muito fisiológico, muito físico, ou até mesmo psíquico. Então, essa talvez seja a grande dificuldade de muitos entenderem. Por isso que os dicotomistas afirmam que o homem só tem alma e corpo. Eles não entendem que o homem é triuno, ao espelho de Deus. Não, eles entendem, os dicotomistas, que o homem só tem corpo e alma. Por quê? No Antigo Testamento, a palavra espírito e alma se confundem, de tal maneira que o sentido dela, na grande maioria, é físico, fisiológico ou psíquico. Mas no Novo Testamento, o espírito é destacável, é relevado ao ponto da gente entender que significa a parte imaterial da constituição do homem, mediante a combinação deste soma. Isso aqui é o soma. Soma é o quê? O corpo. 1 de Coríntios, capítulo de número 5, versos 3 e 5, que já está na tela. Eu, na verdade, ainda que ausente do soma, no soma, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o tal que o ato praticou. Aí vem o versículo seguinte: em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Vocês entenderam esse texto? Alguém entende esse texto? Todos entendem esse texto? Quem não entende esse texto aí? Quem não entende? Seja sincero, irmão. Você não entende esse texto. Vamos lá, volta lá para o primeiro versículo, versículo 3. Olha só, eu, na verdade, eu não estou aí. Vamos lá, nossa congregação lá em Maranguape. Eu não estou lá em Maranguape, mas lá em Maranguape tem um irmãozinho que mora com a mãe dele, que é a madrasta dele. E ele se relaciona com essa mulher. Ele acha que isso não tem nada a ver. Então ele se relaciona fisicamente, tem uma relação sexual com a sua madrasta. E os irmãozinhos lá de Maranguape toleram isso. Mas alguém mandou uma carta para o pastor Paulo Afonso dizendo assim: olha, tem um jovem aqui na igreja de Maranguape, da filial de Betel em Maranguape, que está dormindo com a mãe dele, com a madrasta dele, melhor dizendo. E o que o senhor acha disso? Aí eu vou dizer assim: olha, eu não estou presente fisicamente aí, mas em espírito eu estou aí. Eu não estou fisicamente, eu estou aqui em São Gonçalo, mas em espírito eu estou aí. E eu já determino que esse tal que praticou este ato, vai para o versículo seguinte, que esse camarada aí, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não em nome de Paulo, não em nome de ninguém, junto a vós, o meu espírito, quer dizer, eu não estou presente lá em Maranguape, mas em espírito eu estou dizendo que eu me faço presente lá, porque eu tenho conhecimento do fato, e isso é empírico, isso não está palpável, você não está vendo ninguém lá. Junto a vós, o meu espírito, com o poder do nosso Senhor, e ele reúne aí 3 elementos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, junto com vós, o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o que eu faço? Pega esse rapazinho aí, o nome dele é Asdrubaldo, tomara que não tenha ninguém com esse nome aqui. Seja o Asdrubaldo, entregue a Satanás. O que é entregar a Satanás? Não é você pegar uma pessoa que Satanás, vem cá, toma esse Asdrubaldo aqui, coloca aí no colo, leva para a tua casa, cuida dele, que esse cara leva lá para o inferno, cuida dele. Não, não é isso. Seja entregue a Satanás, é o seguinte: já que Satanás é o príncipe deste século, o príncipe aí não é príncipe, é o principal. Ele é o principal das trevas, por isso que ele é o príncipe das trevas. Pega ele, entrega ele, larga, deixa ele para o mundo, exclui ele da igreja. Sabe qual é essa palavra? Exclui ele da igreja. Exclui esse rapaz da congregação de Maranguape, porque no momento que você exclui ele, ele automaticamente,
estará na mão de Satanás. Porque perde a comunhão com seus irmãos. Então ele, no momento, quando uma pessoa é excluída do rol de membros sob o aprove da igreja, essa exclusão é o mesmo que entregar a Satanás. É o mesmo que entregar a Satanás. Está claro isso? Está entregue a Satanás. Ah, mas você não entregou ele de bandeja. Não é isso. Porque ou está em Cristo ou está em Satanás. Não tem um meio termo aí, está claro? Não tem um meio termo. Ou é ou não é. Ou está em Deus ou está no mundo. Ou serve a Deus ou serve ao capeta, ao capiroto, ao canela seca, ao chifrudo, sei lá qual é o nome que dão a ele. Então, entrega a Satanás para a destruição de quê? Do soma. Porque Satanás, ele pode destruir esse corpo. Mas a alma, o espírito, é Deus que dá o destino. Ele vai destruir o soma, para que seja para a destruição da carne. Então a carne, quer dizer, o corpo dele, ele iria morrer. Sabe o que é isso? Que muita gente não entende? Que quando a pessoa se afasta de Deus, ele está sujeito à morte. Todos estamos sujeitos. Mas a morte é prematura. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, quando diz lá, examine-se o homem a si mesmo, e assim então coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí ele acrescenta dizendo, por causa desta atitude, é que existe entre vós muitos fracos. Aí tem o mundo evangélico de hoje está assim de crente fraco. Assim, ó. Muito crente fraco. Fraco porque não tem fé, substância para enfrentar o mundo, para romper com os prazeres, para encarar o capeta, para encarar a diversidade. Então, há entre vós muitos fracos, muitos doentes, tem doenças que são decorrentes de tomar a ceia indignamente. E elas não serão curadas enquanto não houver o profundo arrependimento e reconhecimento desse fato. E muitos que morreram. E muitos que morreram. Então, o que implica em tomar a ceia indignamente? Primeiro, implica o corpo ser lançado ao mundo sem Deus, e aí ele vai sofrer doenças, vem a doença, que mais? Entre vós fraco, fica fraco na fé, já não tem força, não tem ânimo, não vem para a igreja, fica vendo Netflix, YouTube, fica vendo lá as programações, vê o... Irmãos, tem crente que vê o Faustão, mas não vem para a igreja. Hã? Vê o Faustão, irmão. Ou então vê encrenca e não vem à igreja. Então essa pessoa está fraca espiritualmente. Por quê? Tem lá uma base. Tem uma causa que propiciou essa realidade na vida dele. E tem muitos que vão morrer prematuramente. Vão morrer antes do tempo. Não estava programado, entre aspas, para ele morrer naquela época. Mas ele, por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Dormem ali que estão mortos, ou que morrem. Então é perigoso exatamente isso, de nós não entendermos essa questão. E é isso que Paulo está dizendo. Pega esse irmão de Maraguá, exclui ele da igreja. No momento que ele está excluído, não adianta esses camaradas virem para cima de mim dizer que o desigrejado está servindo a Deus, que ele é que é o templo. Meu irmão, não caia nesse engodo. Não caia nessa lábia. Desigrejado está fora da igreja, da eclesia. Não é eclesia, é eclesia. Está fora da comunhão dos santos. Porque a Bíblia diz, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Quem não tem comunhão uns com os outros, porque está fora da comunhão. Então, esse camarada não adianta, não existe meio termo. O grande problema, irmãos, que a gente está vivendo ultimamente, é que as pessoas querem relativizar as doutrinas bíblicas. E eu não aceito isso, não concordo. Por isso que eu estou estou querendo desistir de algumas coisas. Estou mesmo, desistir, porque eu não consigo relativizar. Para mim, é ou não é. Ou está ou não está.
Ou segue ou não segue, ou serve ou não serve. Não existe meio termo. O evangelho do meio termo não é o evangelho de Cristo. Por isso que está vendo esses problemas todos, que a igreja está crescendo, mas está crescendo coisa nenhuma. Está crescendo igual a rabo de cavalo. Porque rabo de cavalo também cresce, mas está crescendo para baixo. Então isso me deixa preocupado, porque isso que Paulo está dizendo aqui, olha, entrega a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui Paulo não está dizendo que ele vai ser condenado, não. Paulo está dizendo que ele vai morrer prematuramente, mas que ele vai ser salvo. Que ele vai ser salvo. Mas vai ser entregue a Satanás, vai sofrer. Já pensou na mão do diabo? O que aconteceu com Jó? E depois o espírito dele vai ser salvo no dia do Senhor. Porque no momento que ele aceitou a Jesus, ele reconheceu a Jesus, agora está afastado, está excluído. Isso não faz ímpio, o faz um crente desviado. Existem dois caminhos. Ou ele continua assim e vai morrer rapidamente, ou ele volta para Jesus, acerta a sua vida e passa a ter comunhão com os santos. Quem entendeu isso? Vamos continuar aqui? Significa a parte material da constituição mediante a combinação do soma, do corpo. Né? Nós já lemos esse texto aqui. O que a Bíblia diz sobre o espírito do homem? O que a Bíblia diz? Em todas as minhas lições, irmãos, vocês sempre terão essa parte. Eu já disse isso aqui. Por quê? Porque eu não quero rechear ou escrever uma lição só com pensamentos de teólogos, de autores, de escritores, meus. Não. Tem que ser o que a Bíblia diz. Fundamentalmente, o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que o espírito é parte imaterial e distinta do corpo, que foi incorporado por Deus ao homem quando de sua criação. Quando Deus criou o homem, Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Entenda-se aí, é uma discussão sobre a questão do pó da terra. Eu assisti a alguns cientistas numa discussão sobre isso. Eu achei muito proveitoso, porque a palavra pó aqui significa barro. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Por que ele se tornou alma vivente? Porque se ele tivesse sua alma, ele não teria raciocínio, ele não teria discernimento, ele não teria fé, ele não teria intimidade com Deus, não teria conhecimento de si, não teria conhecimento de Deus. Então, ele tornou-se alma vivente. Esse espírito habita aonde? Aonde? No interior do homem. Mas e aonde, irmão? Eu não sei. Procura aí. Mas ele habita no interior do homem. Algumas considerações que a Bíblia vai nos dizer sobre isso, e essas considerações elas são consubstanciadas no que a Bíblia diz, vão nos dar um melhor entendimento. Primeiro, o espírito humano nos dá consciência de nós mesmos. Me ajude aí, vamos interagir. O espírito humano nos dá consciência. Como é que você vai ter consciência que você errou, que você acertou, que você andou, que você não andou, que você fez o que é certo, fez o que não era certo? Essa consciência, não apenas de si, mas dos seus atos, é decorrente de que você tem o quê dentro de você? O Espírito. O Espírito. Segundo, o espírito humano inclui o intelecto. O que é o intelecto, irmãos? O que é o intelecto? A capacidade de saber. O que é o intelecto? Emoções. O que é emoções? A capacidade de sentir. Medos, paixões e criatividade. Isso tudo, o espírito humano inclui nosso intelecto, emoções, medos, paixões e criatividade. Eu fiz um curso onde o professor Otton Bastos disse que a gente cria porque nós temos uma capacidade mental
Mas o ato de criar realmente sai da nossa cabeça, mas é porque você tem o Espírito em você. Então, isso faz você ser um ser humano criativo. Terceiro ponto que a Bíblia ensina sobre o espírito do homem. O espírito é o centro e a fonte da vida do homem. Se tirar o espírito do homem, o homem deixa de ser homem. Não é que ele vai virar gay, mas ele vai virar um objeto. Não é? Vai virar um objeto. Quarto lugar, o espírito está tão entronizado na alma que em muitos textos não há como distinguir quem é alma, quem é espírito. Por isso há essa discussão entre a tricotomia e a dicotomia. Eles estão interligados. Outra coisa que a Bíblia diz, que o espírito é o espírito que rege a relação com Deus, não é a alma. A alma, ela se manifesta através dos seus 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. A alma abstrai tudo que está fora do corpo para satisfazer o corpo. Quem entendeu isso? Através dos sentidos. Mas o espírito, ele quer abstrair tudo e puxar tudo para que agrade a Deus. Então, o espírito é que rege a relação com Deus. Não é a alma, é o espírito. É o espírito que torna o homem espiritual. Não é a alma que o faz espiritual, não é o corpo que o faz espiritual, muito pelo contrário. O espírito é que torna o homem espiritual mediante os sentidos espirituais. Uma outra coisa que a Bíblia diz é que o espírito do homem é capaz de renovação e desenvolvimento. Vamos para o Salmo 51, versículo 10, que é um salmo muito conhecido, que o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. É o momento de nós orarmos assim. Para a gente praticar atos de retidão, a gente precisa pedir a Deus, que às vezes está um pouco abafado, está empoeirado. Deus, cria em mim, renova. Davi toma conhecimento, porque uma das 7 palavras mais difíceis de se pronunciar na Bíblia é a palavra eu pequei. Essa palavra é difícil de pronunciar, eu perdoo. E há outras 7 palavras que eu já ministrei aqui para vocês, são difíceis. E Davi fala assim: Senhor, contra ti somente pequei. Isso é difícil de dizer. A gente só diz isso porque o Espírito aponta em nós que você pecou. Aí eu vou dizer, eu pequei. Aí Deus fala assim, mas eu te perdoo. Você crê, pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Amém? O que mais que a Bíblia diz sobre o espírito do homem? A Bíblia vai dizer que o espírito do homem é capaz de renovação e desenvolvimento, porque às vezes está tipo que apagado, está fraco, precisa ser desenvolvido, precisa ser renovado. E também vai nos dizer que o espírito é o intangível, inalcançável, intocável, invisível espírito do humano que governa a existência mental e emocional do homem. Ele governa a existência da mente, né? E a emoção do homem também. E por último, o espírito é o princípio ativo de nossa vida espiritual, religiosa e mortal. Sem o espírito você não estava nem aqui. Você estava em casa, assistindo lá a discoteca do Chacrinha. Ainda tem esse programa? Já acabou? Sério, irmão? Já acabou? Já? Pô, então por que não me avisaram? Então, o espírito é o princípio ativo de nossa vida espiritual, religiosa e mortal. Ele que faz a gente estar na casa de Deus, estar buscando a Deus, estar trabalhando para Deus. Agora, há também verdades fundamentais sobre o espírito do homem. Que isso também, tudo isso está consubstanciado em textos bíblicos. Mas, para não ficar enorme um texto que diz a Bíblia, nós colocamos aqui verdades fundamentais sobre o espírito do homem. Primeira verdade: o espírito
é o que dá sabedoria ao homem. É o Espírito. Você tem sabedoria porque é o Espírito que dá. Agora você tem inteligência, fruto da sua alma. Por quê? A alma, ela vai dar a você 3 elementos fundamentais. Intelecto, o que mais? Emoção e... Meu Deus, falei isso aqui várias vezes. Intelecto, sentimento e volição. Vamos lá? A capacidade de saber, a capacidade de sentir e a capacidade de escolher. Então, entenda isso. O que dá sabedoria ao homem é o Espírito, ou o sopro do Deus Todo-Poderoso em seu corpo. Jó 32:8. Jó 32:8 diz, na verdade, há um Espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz... É entendido. Interessante que Jó fala muito sobre o espírito do homem. Achei muito interessante que eu li vários livros, os livros da Bíblia, procuro sempre saber qual o livro que fala mais. Jó fala muito sobre o espírito do homem. Mas continuando aqui, em face do Senhor ter dado ao ser humano um espírito, ele funciona como instrumento que julga, ou melhor, que examina e julga os nossos atos interiores. Vamos agora para o texto de Provérbios, capítulo de número 20. Olha só. Leiam comigo. 1, 2 e 3. Vamos dizer de novo? Vocês entenderam isso? O que o texto está dizendo? Que é o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Davi vai dizer no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Essa capacidade que o Espírito Santo nos dá, veja o que é dito no enunciado. Em face do Senhor ter dado ao ser humano o Espírito, ele funciona como um instrumento que examina e julga os nossos atos. Por quem? Quem que o Espírito usa aí? A nossa consciência. Você pratica uma coisa errada, irmão, quando ela começar a piscar, é porque ela está errado. Não adianta tentar... se tem alguém nesse planeta Terra que não se corrompe, chama-se consciência. A consciência não se corrompe. Nem você forçando a barra, ela não aceita. Por que ela não aceita? Porque o homem tem o espírito, e esse espírito é uma lâmpada que acende a luz quando você erra. E fala, peraí, você não deveria ter feito isso. Você não deveria. Aí você, não, mas eu fiz por conta disso. Você mesmo conversa com você. Não. Né? A gente fala assim, não, eu fiz também por causa disso, daquilo. Você tenta sufocar a voz da consciência. É melhor deixar ela falar. Ninguém está sabendo, você está ouvindo ela falar, é melhor do que tu ouvir de Deus aqui, do altar, ou uma palavra profética de alguém, ou coisa parecida, né? Não é melhor? E de preferência que seja de um outro pastor, porque se eu falar, vão dizer que eu estou jogando indireta. Por isso que eu gosto quando vem um pastor de fora aqui, desce o cajado, aí ninguém fala nada, porque ele não sabe. Mas se for eu, o pastor está mandando indireta para mim, porque ele sabe. Então, muita coisa eu não vou falar aqui, porque eu não quero jogar indireta para ninguém. Agora, se a palavra de Deus for indireta, então, meu irmão, lamento muito. Aí me sorry. Vamos continuar aqui? Então, em face do Senhor ter dado ao ser humano um espírito, ele funciona como instrumento que examina e julga os nossos atos interiores. Isso não quer dizer que você não vai ter o julgamento também dos atos exteriores. Mas a questão é que tudo começa lá dentro, ok? Terceiro, o corpo um dia voltará para mas o espírito voltará para...
pois foi ele quem soprou no homem o seu fôlego de... Aí você tem o texto de Eclesiastes 12:7, que precisa também ser compreendido. O que diz aí? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Sempre houve dúvidas com relação a esse texto. Mas, na verdade, o espírito volta para Deus, porque ninguém senão ele é que vai dar o destino. Quem entendeu? É ele que dá o destino. Até o ímpio, quando morre, o espírito volta para Deus. Jesus, quando estava morrendo na cruz do Calvário, só tem alguém que pode receber o nosso espírito, é Deus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porque é ele que vai dar o destino. Então, se o homem praticou coisas boas e creu em Jesus como seu Senhor e Salvador e tal, aí ele vai para o paraíso. E se não, vai para o Hades. Vai para o lugar de sofrimento. Então, mas o texto está dizendo que o espírito volta para Deus, o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus, pois foi ele quem soprou no homem o fôlego de vida. E ele dará o destino certo. Ele dará o destino certo. Outra coisa, o crente em Jesus deve ter plena convicção de que tem um espírito. Quem tem um espírito, levante a mão. Vou olhar aqui, todo mundo aqui. Vou olhar aqui. Se você não levantou, o que você está fazendo aqui, alma penada? Você tem um espírito. Então, o crente em Jesus deve ter plena convicção de que tem um espírito, de que ao morrer, seu espírito vai estar com o Senhor de forma imediata. Coloca na tela para mim, Atos 7:59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O espírito vai para Deus. Volta imediatamente. E olha que é interessante esse texto, que Jesus ficou de pé. A Bíblia diz que Jesus está sentado ao trono de Deus. Aí eu lendo alguns autores, um autor fala que, alguns autores, que Jesus se levantou para receber Estevão. Mas a minha visão, ela é um pouco diferente. Eu acredito, irmãos, que Deus age, muitas das vezes, pela decisão que nós tomamos. Eu li vários autores, e só autores de nome. Eu não preciso citar o nome, mas autores de nome. Relevados autores, renomados autores, importantes autores. E a maioria afirma que Jesus se levantou do seu trono para receber Estevão. Eu já penso diferente. Embora eu não queira ensinar isso, mas o meu pensamento é que Jesus se levantou para que Estevão, decidisse o que ele queria. Se Estevão dissesse, Senhor, me livra destes homens, o Senhor interviria. Ou então, Senhor, recebe o meu espírito. O Senhor, então, tudo bem, vou receber. Mas eu creio que se Estevão pede a Deus para livrar daqueles homens, Deus daria livramento a ele. Então, esse é o meu pensamento, porque Jesus não vinha se levantar do trono à toa. Se a Bíblia diz que ele está sentado, ele, para se levantar do seu trono, tem que ser algo extremamente contundente, pertinente, fundamental para fazê-lo se levantar. E se Estevão fala, Senhor, me livra destes homens para que eu possa continuar pregando o Evangelho. Isso é o meu pensamento. Quem está entendendo? Não estou ensinando isso aqui para vocês. Está claro isso? Eu entendo que Jesus livraria Estevão daquilo ali. E depois ele voltava para o trono. Mas como Estevão, Senhor, não considere os pecados dele, mas receba meu espírito. Eu acho que está na hora. Eu tenho orado a Deus assim, Senhor, me leva logo, porque é melhor do que você ficar levando pedrada o tempo todo, né? Estou pedindo a Deus para me levar. Ontem, então, quase que eu fui. Mas vamos deixar isso para lá. Então, o espírito do homem... onde é que eu estava mesmo? Nenhum homem terá pleno conhecimento dos seus próprios pensamentos, serão pelo Espírito que está nele. Como é que você vai ter pleno conhecimento? 1 Coríntios 2:11, o que diz o texto?
Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem? Como é que você sabe as suas coisas? Seus potenciais, suas fraquezas, suas tendências, suas inclinações, seus desejos, né? Senão o Espírito que está em você. Olha o que Paulo está dizendo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem? Então você sabe, não é porque você fez faculdade, não é porque você é pós-graduado em Sorbonne ou em Harvard, não. É porque você tem um Espírito dentro de você. E faz você ter conhecimento de si mesmo. E pode, então, analisar e avaliar. E ponderar. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo... Esse texto é tão claro, né? Você quer conhecer as coisas de Deus? É pelo Espírito de Deus. O erro maior dessa sociedade de hoje, desse evangelho que está sendo pregado aí, eu estou pedindo a Deus. Ontem eu falei, Senhor, me leva, que eu não quero mais viver. Eu não quero mais, estou cansado, minha esposa, você fica com essas coisas. Terezinha, esse é meu direito de pedir a Deus. Estevão podia pedir Jesus para livrar. Mas olha só, irmãos, eu vejo um evangelho muito fragilizado, muito polarizado. Se João Batista estivesse hoje aqui, quem mataria ele eram os crentes. Eram os crentes que matariam João Batista. Eram os crentes que cortariam a cabeça de João Batista. Não era Herodes, não é Satanás, não é o mundo. Eram os próprios crentes. Se Paulo tivesse aqui, ele não entrava em igreja nenhuma. Até barreira. O próprio Jesus já declara isso, lá em Apocalipse. Quando ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Então Jesus está mostrando aí que está batendo a porta de muitas igrejas e não consegue entrar, porque não tem nem lugar para Jesus. Não tem lugar para Jesus. Se você hoje usar a verdade como regra de fé, vão te chamar de fundamentalista, de fariseu, vão te xingar você de tudo quanto é nome. Porque o evangelho é que determina. E ali, o texto está dizendo, e ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Então a gente passa, por isso que é uma geração medíocre, sem conhecimento de Deus. Eu nunca vi uma geração tão ignorante como a geração de hoje. E olha que eu estou já uns bons anos no Evangelho, tão ignorante biblicamente, ignorante intelectualmente. Porque as pessoas não têm conhecimento da Bíblia, não leem a Bíblia. Eles leem o que a história está dizendo, eles leem o que as igrejas neopentecostais estão fazendo, em uma grande maioria, pregando um evangelho mesclado com o evangelho e com outro evangelho. Eu acredito, inclusive, e vou declinar isso mais uma vez, que o outro evangelho já está saindo de fininho, porque está dizendo assim, caramba, o evangelho está mais forte do que eu, deixa eu ir embora. E aí fica muito difícil, porque a gente sabe das nossas coisas pelo Espírito que está em nós. Você tem o Espírito aí. Além do Espírito que é seu, você tem o Espírito de Deus que está em você. E esse Espírito que está em você, que é o Espírito de Deus, te dá pleno conhecimento de Deus. Você conhece as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Agora, pelo Espírito do homem, você conhece as suas coisas. Está escrito ali. O homem sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem, que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Por que a gente tem dificuldade de interpretar a Bíblia? Por que a gente tem dificuldade de ler a Bíblia? Por que a gente tem dificuldade de falar, de saber orar? A gente só ora pedindo, só ora pedindo. Por isso que esse ano é o ano da celebração. Nós vamos começar a dar glória a Deus, adorar a Deus, celebrar a Deus, porque agrada-te do Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. A gente fica 24 horas pedindo, mas não adora. 24 horas pedindo, mas não celebra. Se a igreja começar a celebrar, Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias que você nem esperava. Continuando aqui. Nenhum homem terá pleno conhecimento. É de nosso conhecimento que o nosso corpo vai se desgastando dia a dia. Mas, por outro lado, não ficamos desanimados.
pois também sabemos que o nosso espírito se renova dia após dia. Eita, glória de Deus. 2 de Coríntios, capítulo 4. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior, olha só, se está falando de homem exterior, é porque tem um homem interior. E vou além, tem um homem mais interior. O que é o homem mais interior? É o espírito. O que é o homem interior? É a alma. E o que é o homem exterior? É o corpo. Então, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Irmãos, essa é a vontade de Deus, que a gente vai crescendo em graça, crescendo em conhecimento, crescendo em poder, crescendo em comunhão, crescendo em afinidade, crescendo em intimidade. A gente tem que crescer, porque senão nós vamos ficar crentes raquíticos espirituais, crentes que qualquer coisinha aí, qualquer senãozinho já fica zangado, já quer ir embora, já pede a carta, ou então nem pede, vai embora, abandona tudo, porque a pastor passou, não falou comigo, a irmã passou, não falou comigo. Esses crentes mimimi, que é uma geração terrível de hoje, tem que compreender que o nosso corpo aqui, o meu principalmente, vai sendo desfalecido, vai sendo prejudicado dia após dia. Mas aqui dentro tem um espírito que se renova dia a dia. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? É impossível o corpo viver sem o espírito. Porque neste caso, morreria. O que evidencia a sua existência. Por que nós estamos aqui hoje? Porque você tem o espírito. Se o seu espírito não existisse dentro de você, você estava morto, meu irmão. É impossível o corpo viver sem. Olha só, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras está. Eita, meu Deus. Olha, se eu parar aqui. Tem óleo de unção aí? Passaria óleo assim, porque vai doer um pouquinho. Se eu pegar esse texto aqui para explicar para vocês, a fé, assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras está morta. Você acredita que tem um monte de gente que a fé está morta? Acredita? Sim. Por que está morta? Por que a fé está morta? Por quê? Não tem obra, não faz obra. Se não faz obra, a fé está morta. Tem gente que acha que a fé, ela está em Bahamas. Tirando o maior cochilo numa rede, cantando o hino Eu Quero Trabalhar para o Meu Senhor e comendo marombinha. Que a fé foi para Búzios. Pegar o Saveiro para dar um passeio naquelas praias, principalmente a praia do nudismo, e está lá. Tem gente que acha que a fé, ela não tem importância em nós. Irmãos, a fé existe para ser usada. E se ela não é usada, e se não for usada, ela está morta. É por isso que quando vem o embate, o crente cai. Cai. Porque a fé dele não é exercitada. A fé dele não é trabalhada. Porque quanto mais você, lembra aquele lutador que a Bíblia fala, que ele lutou tanto com a espada, tanto, que quando chegou no outro dia, a espada estava colada na mão dele. Ele não saía mais a espada. Será que a gente está nesse nível ou a gente ainda está no nível de destruir os Ziklag e deixa eu ir embora para casa que agora acabou tudo? Eu nunca vou esquecer a mensagem que Deus mandou para mim através de Davi. Ainda que só restem cinzas, vá buscar aquilo que eu te dei. Vai pegar aquilo que é teu. Mas o inimigo destruiu. Você vai lá e vai recuperar tudo. E ainda não vai usar
exclusivamente para os que foram com você, até para os que não foram, porque também são servos de Deus, são povo de Deus. E eu aprendi com Davi, então fé sem as obras está morta. E se ela está morta, a gente fica debilitado, irmão. A gente fica debilitado. E o tema diz assim, sobre o arrebatamento da igreja. Se Jesus voltar agora, você tem certeza que vai subir? Se você perguntar isso aí fora, a maioria vai dizer que sim, que vai subir. O que eu fiz? Eu peguei os livros antigos, pastor Gisel Gomes, Eurico Bergstein, peguei também de um outro pastor muito conceituado no passado, que agora me fugiu o nome, e fui lendo o que eles diziam sobre o arrebatamento. Se alguém vai subir e se alguém não vai subir. Então, o que eu fiz? Eu fui ler os comentários atuais. Eu usei o seguinte título. Qual a característica do crente que vai subir? Não apareceu nada. Qual o perfil dos crentes que vão subir? Também nada apareceu. Comentário muito raso. Aí eu fui a sites conceituados, como Got Question, que eu considero. Ele disse que todos os crentes em Jesus serão arrebatados. Aí eu peguei o livro desses queridos pastores. E eles estavam sempre tocando no mesmo ponto. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas hoje isso não é mais doutrina. Não é mais. Não pense os irmãos que hoje se pregar que só vai subir os que estão numa vida santificada. Não, todo mundo vai subir. Mas aquele crente que está ali pintando e bordando, está lá no barzinho bebendo a cachaça dele, e está lá jogando o seu futebol lá com os amigos e tal, ele também vai subir. Aí eu falei, é? Aí eu falei comigo mesmo, Jesus, então eu não sei mais nada. Tudo que eu aprendi, eu vou ter que jogar na lixeira. Porque o evangelho de hoje é muito light, é muito leniente, é muito, como diria, é muito fácil. Aí você mantém uma vida na presença de Deus, em oração, em santificação, buscando a Deus, participando dos cultos, sendo fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas e tal. Aí daqui a pouco você encontra com outro que falou, não era você que estava na balada? Não era você que estava lá na boate? Eu soube que você andou afastado. Não, mas eu sou crente, eu creio em Jesus. Eu falei assim, então será que Deus é um Deus que não mede a qualidade de uma vida pura? Você está entendendo? Aí eu falei assim, olha Jesus, essa teologia de hoje não entra mais na minha cabeça. É por isso que eu me abstive de fazer mestrado em teologia, e já disse isso, vou declinar mais uma vez, eu não faço para mim não me desviar. Mas vamos continuar aqui. A rigor, as faculdades do espírito do homem. A rigor, a alma e o espírito estão eternamente entrosados e por isso são inseparáveis. Somente a palavra de Deus consegue ir nesta divisão. 4:12 de Hebreus, que a palavra de Deus é mais penetrante, que vai na divisão da alma e espírito. Ninguém vai lá. Só a palavra de Deus consegue entrar nessa divisão. O espírito do homem não é um simples sopro ou fôlego. O espírito do homem é uma vida imortal. Eclesiastes 12:7. Vamos ler esse texto. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus. Então, não é um simples sopro, não é um simples fôlego. Não, o espírito do homem é algo fundamental, é uma faculdade fundamental no homem. Continuando, Lucas capítulo 20, versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça,
quando chama ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Por que ele chamou? Porque ele sabe que esses santos que morreram no passado, Isaque, Abraão e Jacó, vão ressuscitar. Jesus mesmo teve uma visão. Presta atenção, Jesus teve uma lá no Monte da Transfiguração. Não é que apareceu Moisés, não é que apareceu Elias. Foi uma visão que Jesus teve de Moisés e Elias. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei, que conversavam, confabulavam com Jesus. E os discípulos ficaram tão empolgados que esqueceram dos seus próprios amigos, parentes e tudo mais. Senhor, se quiseres, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, e a gente fica aqui, o povo lá de trás, lá de baixo, que se dane. O povo lá de Betel, que se dane. Vamos ficar nós aqui, ó. Egoísmo puro. E Jesus estava ali conversando. Aquilo foi uma visão, aquilo não foi a ressurreição deles. A ressurreição só se dará no dia do arrebatamento da igreja. Só ali que haverá a primeira ressurreição, que compreende aquela e os outros que vão até o milênio. Então, a primeira ressurreição é isso. A segunda ressurreição é uma ressurreição para condenação. Está lá no livro de Apocalipse. Deu o mar os mortos que nele havia, e o inferno os mortos que nele havia. Os mortos foram julgados segundo as suas coisas e foram lançados no lago de fogo. Então, o Espírito não é um simples fôlego, é vida imortal. E 1 Coríntios 15, 53, que diz assim: porque convém que isto aqui, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal, se revista da imortalidade. Daniel, capítulo 12, versículo 2, vai falar sobre a separação de ímpios, né? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha. Então, aqui ele está falando de uma ressurreição, não obstante, há um outro texto que eu pediria para colocar aí, que não está no meu apontamento, que é João capítulo 5, versículo 28 e 29. Coloca o capítulo 5 de João, versículo 28, que Jesus diz assim: não os maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua... Agora vê o versículo 29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da... Aí tem um ponto e vírgula, não tem? E os que fizeram mal para a ressurreição da... Só que esse texto não é uma ressurreição automática. Esse ponto e vírgula, ele refere-se a 1000 anos. Porque a primeira ressurreição é no rapto. Se Jesus voltar hoje, os mortos vão ressuscitar. Mas os outros mortos só vão ressuscitar depois do milênio, no juízo final. Então, esse ponto e vírgula ali, ele refere-se a 1000 anos. Voltando aqui para o nosso texto, certo autor escreveu o seguinte: que o corpo, a alma e o espírito não são outra coisa que a base real dos 3 elementos do homem. Quais são os 3 elementos do homem? Primeiro, consciência do mundo externo. Segundo, consciência própria. Terceiro, então a consciência do mundo externo, eu tenho consciência dos outros, mas eu também tenho consciência de mim mesmo. E pelo Espírito eu tenho consciência de Deus. Então esses são os 3 elementos do homem. O Espírito possui faculdades. O Espírito possui... Nós vamos citar 2 aqui no nosso estudo, pelas quais se relaciona com Deus. Primeira faculdade, fé. Fé, que com significação profunda abrange outras faculdades. Se você for abranger a faculdade da fé no homem, ela vai chegar à esperança, à adoração, à reverência e ao coração. Quem entendeu isso? Essa faculdade, ela nasce com o homem e é inata. Ou seja, todos os que nascem com fé. Essa fé é imanente, está inata no homem. Só que a fé intelectual é uma. A fé natural é uma. A fé sobrenatural é outra. Além da fé sobrenatural, nós temos ainda o dom da fé, que é um dos 9 dons do Espírito. Está claro?
Então nós temos a fé natural. Você entra no avião e sabe que vai viajar para os Estados Unidos, que vai chegar lá. Isso é fé natural. Essa é a fé intelectual. Mas a outra fé é a fé em Deus. É a fé em Jesus. É a fé nas coisas de Deus. Então, e o outro é o dom da fé, que é um dom espiritual que te dá capacidade. O dom da fé, basicamente, é utilizado para expulsar demônios. Porque quando você chega numa multidão, você não tem como impor as mãos sobre aquelas pessoas. E porão as mãos sobre os enfermos e expulsarão demônio. Então, mas lá de cima, você grita lá, em nome de Jesus, todos os endemoniados agora vão cair, e os demônios vai cair por terra também, e sai daquela hora, vai cair endemoniado para tudo quanto é lado. E quantos pastores fizeram isso? O pastor que teve aqui, o pastor, na época ele era bispo, né? Já era bispo, o bispo Crivella. Ele era um caroço de arroz no meio de uma panela de feijão da África. Pregou, ficou lá durante alguns anos, fez um trabalho extraordinário. Ele falou aqui comigo, ele orava assim, caía endemoniado para tudo quanto é lado. Teve um que tinha 2 metros de altura, um negão, e, irmãos, nenhum diácono segurou o homem, nenhum, os obreiros todos segurando, o homem tinha uma força descomunal. Ele fez assim, o cara travou. Ele libertou, orou pelo homem, o homem foi liberto. O homem passou a ser diácono da igreja. Então, o dom da fé é uma coisa, a fé natural é outra. Todos nós temos fé natural, mas a fé espiritual é outra. Essa fé que faz a gente se relacionar com Deus. Então, ela é uma faculdade do Espírito. Ela nasce com o homem inata e por isso que adoramos e oramos com a Deus. E depois tem a consciência. Veja bem, na minha primeira aula de Direito, eu já falei isso aqui várias vezes para vocês, o professor nos perguntou o seguinte, o que veio primeiro, a lei ou a moral? O que veio? E ficou todo mundo indeciso e tal. Então falou assim, professor, a primeira coisa que veio foi a lei moral. Então o senhor vem aqui à frente para explicar. Eu falei, olha, a primeira coisa que aconteceu, Deus colocou no homem uma lei moral, que nos dá consciência de saber entre o certo e o errado, discernir entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto. Isso está imanente em nós. Agora, as leis, as normas de trato social, as normas jurídicas vieram muito depois. Você pega uma criança de 3 anos, se ela estiver fazendo uma arte, quando você chega, ela para de fazer. Sim ou não? Por que ela para? Porque dentro dela tem uma lei moral. Então, essa lei está imanente, está no homem, nasceu com o homem. Então, há uma consciência, isso é prova da nossa consciência. Há dentro de nós uma lei moral que antecede as leis humanas em todos os sentidos. A rigor, não era para nós vivermos debaixo de leis. A rigor não era para a gente ter normas de trato social. A rigor não era para ter normas jurídicas. Os homens deveriam ser regidos pela lei divina registrada na sua consciência. Eles saberiam quando errar e falariam com Deus. Só que já no primeiro homem que matou, que foi Caim, quando Deus perguntou, cadê o seu irmão Abel? Ele podia dizer, Senhor, eu matei o meu irmão Abel. Não, ele tentou driblar Deus. Olha só. Agora, você acha que Deus não sabia? Claro que sabia. Mas por que Deus pergunta? Deus pergunta para ele dizer, para ele confessar, para ele expressar, Senhor, eu matei o meu irmão. Eu acho que ali ele ganharia até o perdão de Deus. Mas ele não. Só eu, guardador do meu irmão, olha que defesa mais frágil. Deus ali instituiu, o que eu já disse isso aqui, o princípio do contraditório. Que Deus ofereceu a oportunidade de defesa e ele defendeu o mal e agora foi julgado. E Deus, então, errante serás. E ele, por onde passava, todo mundo fugia dele. Diz os judeus que por onde Caim passava, todo mundo, quando via Caim, corria. Esse foi o sinal que Deus deu a Caim. Deus não botou marca nenhuma de Caim, não marcou Caim, isso é a balela. Eu fiquei mais com o judeu, que diz que Deus deu um sinal, a prova, que ele, quando ia passar, que ninguém mataria, porque quando ele passava, todo mundo se afastava dele. Até que ele depois casou lá com uma de suas sobrinhas. Vamos fechar aqui a nossa lição de hoje. O governo de Deus sobre o espírito do homem. O que eu quero dizer com isso? Diga comigo, o nosso corpo
a nossa alma e o nosso espírito não são de nossa titularidade. Você não é dono de nada. Teu corpo não é teu. A tua alma não é tua. E o teu espírito não é teu. Pertencem a Deus. Ficou quieto, irmão? Ou vai dar um glória? Pertencem a Deus. Por isso que Paulo afirma em 1 Coríntios 6:20. Deus nos fez pessoas integrais. E em Cristo nos redimiu integralmente. O Dr. Gordon Tiffy, em seu livro Comentário Exegético de 1 Coríntios, afirma que o corpo é a presente habitação do Espírito de Deus. O que significa, por tabela, que a pessoa pertence a Deus, cujo Espírito, que com letra maiúscula, habita nela, e que a presença do Espírito Santo na existência física dos irmãos, deles, na presente, é a confirmação do corpo por Deus, que é a presença do Espírito de Deus em vocês. Significa, em resumo, que vocês não são de vocês mesmos. Dr. Gordon teve o lançamento desse livro aqui. Vocês não são de vocês mesmos. O teu corpo não é teu, a tua alma não é tua e o teu espírito não é teu. Tudo está sob o governo de Deus. Pertence a Deus. Assim, devemos considerar algumas coisas. Primeira, Deus é quem outorga o espírito de vida ao homem. É Ele que deu isso. Segundo, é Ele que sustenta esse espírito de vida. É Ele. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Terceiro, tanto na vida terrena, quanto por ocasião da morte, o homem só pode entregar o seu espírito aos cuidados de Deus. Vou entregar o meu espírito a fulano de tal, a uma entidade. Não existe isso. Todo espírito vai primeiro a Deus após a morte. Nas tuas mãos, Salmo 31:5, encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Jesus disse em Lucas 23:46, até o próprio Jesus, nas tuas mãos entrego. E Jesus tinha plena consciência e conhecimento desse fato. Conclusão, assim o espírito do homem se refere a uma força invisível que mantém a vida de todas as criaturas viventes. E mesmo que o homem tenha pecado ou morrido espiritualmente, Deus, com seu poder e graça, nos vivificou. Ouvi um amém ali? Alguém está ligado, alguém deu um amém ali. Ou seja, nos criou, recriou e nos ressuscitou em Cristo. Porque se Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. O que prova o seu governo sobre o homem como sua criatura. E por último, o Espírito do Senhor nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Romanos 8:26. O Espírito habita em nós. Você hoje tem o Espírito seu e tem o Espírito de Deus. E se somos guiados pelo Espírito Santo, podemos dizer assim, eu sou filho de Deus. Guiados pelo Espírito Santo. Agora presta atenção, o Espírito Santo não leva você para qualquer lugar não. Nem para qualquer coisa não, nem para qualquer atitude não. Ele guia você para o bem. E às vezes a gente resiste ao Espírito Santo e vai para outro lugar. Então, tome cuidado com isso, Deus te abençoe. Quem compreendeu alguma coisa, pelo menos, sobre o Espírito aí, levante a sua mão. Então, eu não sei se eu vou ficar devendo para vocês sobre a terceira parte, que é a alma. Se der, eu faço e aplico sobre a alma. Esses estudos serão todos catalogados e vão ser um livro, com certeza. Porque são horas e horas e horas de estudo. Não é se faz isso de uma hora para outra, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho de trazer isso. Mas eu tenho plena consciência de tudo isso. Porque eu quero fazer com que amanhã tenha
deixar um legado. Eu quero deixar um legado. Se eu não posso deixar como exemplo, deixo como um papel, material, para que as pessoas dão sequência minimamente ao estudo. Que Deus nos abençoe.